Se Deus te desse 60 segundos para mudar algo na sua vida antes de morrer, você mudaria? E se eu te dissesse que Deus está te dando esses 60 segundos agora? A verdade mais urgente que você precisa saber é esta: você é um ser eterno, criado à imagem de Deus, e quando seu coração parar de bater, você não vai deixar de existir. Você vai apenas mudar de endereço. E esse endereço é permanente, sem saída, sem retorno, sem segunda chance. Jesus Cristo morreu na cruz porque você estava destinado ao inferno eterno e Ele te ama demais para deixar você ir para lá. Nos próximos minutos, você vai descobrir a verdade mais importante da sua existência. O que acontece exatamente 1 minuto depois que você morre e por que sua decisão hoje determina seu destino eterno. Antes de continuar, se inscreva agora neste canal e ative o sininho, porque Deus tem mensagens urgentes que podem transformar sua vida e salvar sua alma. Deixe seu like agora para que essa mensagem alcance milhares de pessoas que precisam ouvir esta verdade. Compartilhe com aquela pessoa que Deus colocou no seu coração neste momento. A morte é a única certeza absoluta da vida humana. A Bíblia diz em Hebreus 9:27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe exceção, não existe escapatória, não existe negociação. Você vai morrer, eu vou morrer. Todos os 8 bilhões de pessoas vivas hoje vão morrer. A única pergunta que realmente importa não é se você vai morrer, mas para onde você vai quando morrer. E essa resposta se revela em um único minuto, o primeiro minuto após sua última respiração. Você já parou para pensar por que Jesus Cristo teve que morrer? Por que o Filho de Deus precisou deixar a glória do céu, se tornar homem, sofrer nas mãos de pecadores e morrer a morte mais horrível da cruz? A resposta é simples e aterrorizante ao mesmo tempo. Porque você é eterno. Você não foi criado para deixar de existir. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, com uma alma imortal que vai viver para sempre. O problema é que, por causa do pecado, essa eternidade estava destinada ao inferno, separada de Deus para sempre. E Jesus Cristo veio para mudar esse destino através do seu sacrifício na cruz. Ele morreu porque você é valioso demais para ser perdido eternamente. Neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, milhões de pessoas ao redor do mundo estão vivendo suas últimas horas sem saber. Algumas vão dormir hoje e não vão acordar amanhã. Outras vão sofrer um acidente inesperado. E 1 minuto após a morte, cada uma dessas pessoas vai descobrir a verdade eterna que a Bíblia vem anunciando há milhares de anos. Existe céu e existe inferno, e não existe meio termo. Não existe purgatório onde você pode melhorar sua situação. Não existe limbo onde você fica esperando. Não existe reencarnação onde você tem outra chance. A Bíblia é absolutamente clara. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Billy Graham, o maior evangelista do século XX, pregou essa mensagem urgente para mais de 200 milhões de pessoas em sua vida. E ele sempre dizia: o maior perigo não é morrer sem Cristo. Ele entendia que cada pessoa que ele via nas multidões estava a apenas um batimento cardíaco de distância da eternidade. E ele pregava com lágrimas nos olhos, implorando para que as pessoas se rendessem a Cristo antes que fosse tarde demais. Porque ele sabia que 1 minuto após a morte não há mais oportunidade de arrependimento. Não há mais tempo para decisões. O destino eterno está selado. Então, o que acontece exatamente 1 minuto depois que você morre? A Bíblia nos dá a resposta mais clara em Lucas 16, onde Jesus Cristo, que é Deus encarnado e conhece perfeitamente o mundo espiritual, conta a história real de 2 homens que morreram no mesmo dia, um homem rico e um mendigo chamado Lázaro.
E o que Jesus revela nessa passagem vai mudar completamente sua perspectiva sobre a morte e a eternidade. Jesus disse: ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Preste atenção no que está acontecendo aqui. Esses dois homens morreram. Seus corpos foram sepultados, mas eles não deixaram de existir. 1 minuto após a morte, eles estavam completamente conscientes, completamente despertos, completamente vivos, só que em lugares diferentes. Lázaro, o mendigo que havia confiado em Deus, foi levado pelos anjos para o paraíso, chamado aqui de seio de Abraão, um lugar de descanso e consolação. O homem rico, que havia vivido para si mesmo e ignorado Deus, abriu os olhos no inferno, em tormentos. E aqui está a verdade que vai impactar você profundamente. Esse não era o juízo final. Esse não era o lago de fogo eterno ainda. Esse era apenas o estado intermediário, o lugar onde as almas vão imediatamente após a morte, aguardando o julgamento final. E já nesse lugar intermediário, o sofrimento do homem rico era tão intenso que ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. 1 minuto após a morte, ele percebeu que tudo que havia acumulado na terra, suas riquezas, seu prestígio, seu conforto, não significava absolutamente nada. E agora estava sofrendo conscientemente em chamas de tormento. Mas a parte mais aterrorizante dessa história ainda está por vir. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Você entendeu o que Abraão está dizendo? 1 minuto após a morte, existe um abismo intransponível entre o céu e o inferno. Não existe ponte, não existe passagem, não existe como mudar de lado. Seu destino está selado eternamente. Se isso está tocando seu coração agora, escreva amém nos comentários. Deus está falando com você através dessa mensagem. Você não chegou aqui por acaso. O homem rico então faz um último pedido desesperado. Pai, eu te imploro que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Você percebe o que aconteceu? 1 minuto após a morte, ele finalmente entendeu. Ele finalmente se arrependeu. Ele finalmente quis advertir outros, mas era tarde demais para ele próprio. Tudo o que ele podia fazer era implorar para que seus irmãos fossem avisados enquanto ainda estavam vivos. E a resposta de Abraão revela algo profundo sobre a responsabilidade humana. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Em outras palavras, eles têm a palavra de Deus. Eles têm as Escrituras. Eles têm as advertências. Se eles não ouvirem a palavra de Deus agora, não vão ouvir nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos para avisá-los. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está ouvindo a palavra de Deus através desta mensagem. Deus está te dando uma oportunidade de escolher seu destino eterno. Mas essa oportunidade não é ilimitada. Você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se vai chegar em casa hoje. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 6:2, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Agora é o tempo, hoje é o dia. Não existe garantia de amanhã. Mas aqui está a parte mais gloriosa dessa mensagem. Você não precisa ir para o inferno. Jesus Cristo já pagou o preço completo pelos seus pecados. Ele morreu no seu lugar. Ele tomou sobre si a ira de Deus que você merecia. Ele derramou seu sangue para te purificar de todo o pecado. Ele ressuscitou ao 3º dia para te dar vida eterna.
E agora Ele está estendendo sua mão para você e dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A salvação é um presente gratuito de Deus. Você não pode ganhá-la, você não pode merecê-la, você só pode recebê-la pela fé. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe a urgência dessa promessa? Todo o que nele crê não pereça. Isso significa que sem Cristo você vai perecer. Você vai passar a eternidade separado de Deus, em tormento consciente, sem esperança, sem alívio, sem fim. Mas se você crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você não vai perecer. Você vai ter vida eterna. E 1 minuto após sua morte, você vai abrir os olhos na presença de Deus, em paz, em alegria, em glória eterna. Agora, deixe-me explicar algo absolutamente crucial. Por que Jesus Cristo teve que morrer? Porque Deus não podia simplesmente perdoar nossos pecados sem a cruz. A resposta está na natureza santa e justa de Deus. Deus não é apenas amor, Ele também é justo. E sua justiça exige que o pecado seja punido. Romanos 6:23 declara: o salário do pecado é a morte. Todo pecado que você já cometeu, cada mentira, cada pensamento impuro, cada palavra ociosa, cada ato de rebelião contra Deus merece morte eterna. Isso não é crueldade de Deus, isso é justiça. Deus é tão santo, tão puro, tão perfeito, que Ele não pode simplesmente ignorar o pecado. Mas aqui está o amor incompreensível de Deus. Ele mesmo providenciou o pagamento. Ele mesmo tomou o nosso lugar. Jesus Cristo, que é Deus em carne humana, viveu a vida perfeita que nós nunca poderíamos viver. Ele obedeceu completamente à lei de Deus. Ele nunca pecou. E então, na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Deus Pai derramou sobre Jesus toda a sua ira contra o pecado. Jesus sofreu a punição que nós merecíamos. Ele experimentou a separação de Deus que nós deveríamos experimentar eternamente. E quando Jesus clamou, está consumado, e entregou seu espírito, o preço estava completamente pago. A justiça de Deus estava satisfeita, o caminho para o céu estava aberto. E 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos. Por quê? Para provar que seu sacrifício foi aceito por Deus Pai, para provar que Ele tem poder sobre a morte e o inferno, para provar que todos os que creem nele também ressuscitarão para a vida eterna. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia da sua ressurreição. Se você está em Cristo, a morte não tem mais poder sobre você. A morte se tornou apenas uma passagem da vida terrena para a vida eterna na presença de Deus. Billy Graham costumava dizer: um dia você vai ler nos jornais que Billy Graham morreu. Não acredite, naquele dia eu estarei mais vivo do que nunca. Ele entendia que a morte física é apenas o começo da verdadeira vida para aqueles que estão em Cristo. Paulo escreveu em Filipenses 1:21: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Como a morte pode ser lucro? Porque, quando um cristão morre, ele vai imediatamente para a presença de Jesus. Paulo disse em 2 Coríntios 5:8: preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Então deixe-me descrever para você exatamente o que acontece 1 minuto após a morte para aqueles que estão em Cristo. Seu espírito é imediatamente levado pelos anjos para a presença de Deus. Você vê Jesus face a face. Você está perfeitamente consciente, perfeitamente feliz, perfeitamente completo. Todas as suas dores desapareceram. Todas as suas lágrimas foram enxugadas. Todo o seu sofrimento acabou. Você está em casa. Você está onde sempre deveria estar. E você vai passar a eternidade adorando a Deus, servindo a Ele, reinando com Cristo, em alegria indescritível e cheia de glória. Apocalipse 21:4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse é o destino glorioso que aguarda todos os que confiam em Jesus Cristo. Mas agora deixe-me descrever o outro lado, e isso vai ser difícil de ouvir, mas você precisa saber a verdade. Para aqueles que morrem sem Cristo, o primeiro minuto após a morte é o começo de um tormento eterno. Seu espírito é imediatamente lançado no Hades, o lugar temporário de sofrimento, aguardando o julgamento final. Você está completamente consciente. Você se lembra de toda a sua vida. Você se lembra de todas as vezes que ouviu o Evangelho e rejeitou. Você se lembra de todas as oportunidades que teve de se arrepender e recusou. E agora você está em chamas de tormento, sem alívio, sem esperança, sem saída. Jesus descreveu o inferno como um lugar onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos 9:48. Ele chamou de trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8:12. Ele falou de um lugar de tormento eterno. Mateus 25:46. E essas não são metáforas. Essas não são exageros. Jesus estava descrevendo uma realidade literal que aguarda todos os que o rejeitam. Quantas dessas verdades estão impactando seu coração agora? Seja honesto com Deus e escreva nos comentários: preciso de Jesus, se você está sentindo a urgência de se render a Ele. Seu compromisso público ativa a proteção espiritual de Deus na sua vida. Mas o inferno não é o destino final. Apocalipse 20 descreve o julgamento do grande trono branco, quando todos os mortos que não estão em Cristo serão ressuscitados para o julgamento final. A Bíblia diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, também foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 12 e 15. O lago de fogo é o inferno eterno, o destino final de todos os que rejeitaram Cristo. É descrito como a segunda morte. A primeira morte é física, quando seu corpo morre. A segunda morte é espiritual e eterna, quando você é lançado no lago de fogo, separado de Deus para sempre, em tormento consciente, sem fim, sem esperança, sem alívio. E o mais terrível é que esse tormento dura para sempre. Marcos 9:43 fala do fogo inextinguível. Mateus 25:46 fala de castigo eterno. Apocalipse 14:11 diz: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Você pode estar pensando, como um Deus amoroso pode mandar pessoas para o inferno? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: como pessoas podem rejeitar o amor de Deus e esperar não enfrentar as consequências? Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem ir para lá ao rejeitar Jesus Cristo. Deus fez tudo o que era necessário para salvá-lo. Ele deu seu próprio Filho para morrer no seu lugar. Ele oferece perdão completo e gratuito para todos os que creem. Mas se você escolher rejeitar esse dom gratuito, se você escolher viver sem Deus agora, então você vai passar a eternidade sem Deus depois. E estar eternamente separado da fonte de todo amor, toda alegria, toda bondade, toda luz. Isso é o inferno. C.S. Lewis disse profundamente: no fim, só existem dois tipos de pessoas: aqueles que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles para quem Deus diz, tristemente, seja feita a tua vontade. Deus não força ninguém a amá-lo. Deus não força ninguém a estar com Ele. Se você escolher rejeitá-lo nesta vida, Ele vai respeitar sua escolha por toda a eternidade. Mas as consequências dessa escolha são eternas e irreversíveis. Agora, talvez você esteja pensando: mas eu não sou tão mau assim. Eu não matei ninguém. Eu não roubei. Eu tento ser uma boa pessoa.
Deixe-me explicar por que isso não funciona. Isaías 64:6 diz: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Aos olhos de Deus, que é perfeitamente santo, até nossos melhores atos estão contaminados pelo pecado. Tiago 2:10 declara: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você não precisa quebrar todas as leis de Deus para ser culpado, basta quebrar uma. Pense desta forma: se você cometer apenas um pecado por dia, uma mentirinha, um pensamento impuro, uma palavra ociosa, isso é 365 pecados por ano. Se você viver 70 anos, isso é mais de 25. Zero pecados. Mas a realidade é que pecamos muito mais do que isso. Jesus disse em Mateus 5:28, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Deus não julga apenas nossas ações. Ele julga nossos pensamentos, nossas motivações, nossas intenções. E se somos honestos, todos nós falhamos miseravelmente nesse padrão. Romanos 3:23 declara: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe exceção. Não existe boa pessoa o suficiente para entrar no céu pelos próprios méritos. Romanos 3:10 diz: não há justo nenhum sequer. E é por isso que você precisa desesperadamente de Jesus Cristo. Você não pode se salvar. Você não pode ganhar o céu. Você não pode pagar pelos seus pecados. Mas Jesus já fez tudo isso por você. Ele já pagou o preço completo. E agora Ele oferece essa salvação de graça para todos os que creem nele. Mas você precisa responder. Você precisa tomar uma decisão. Jesus disse em Mateus 7:13-14, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Existem apenas dois caminhos. Um leva para a vida eterna, outro leva para a destruição eterna. E Jesus deixa claro que a maioria das pessoas está no caminho largo que leva para o inferno. Elas não estão necessariamente fazendo coisas terrivelmente más. Elas simplesmente estão vivendo para si mesmas, ignorando Deus, rejeitando Cristo, seguindo a multidão. Mas o caminho estreito é diferente. É o caminho do arrependimento. É o caminho da fé em Cristo. É o caminho da rendição total a Jesus como Senhor. E Jesus diz que poucos encontram esse caminho. Por quê? Porque exige humildade admitir que você é pecador. Exige rendição, deixar de viver para si mesmo. Exige fé, confiar em Cristo, em vez de confiar em si mesmo. Mas esse é o único caminho para a vida eterna. Atos 4:12 declara: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, não Jesus mais suas boas obras, não Jesus mais sua religião, não Jesus mais seus esforços, só Jesus. Efésios 2:8-9 deixa isso absolutamente claro, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação é um presente. Você não pode ganhá-la. Você só pode recebê-la. Mas receber esse presente exige arrependimento e fé. Arrependimento significa reconhecer que você é pecador, que você ofendeu a Deus, que você merece seu julgamento e que você precisa de um Salvador. Arrependimento significa se afastar do pecado e se voltar para Deus. Não significa que você vai se tornar perfeito instantaneamente. Significa que você vai mudar de direção, mudar de mestre, mudar de vida. Fé significa confiar completamente em Jesus Cristo e em seu sacrifício na cruz, como o único pagamento pelos seus pecados. Fé significa crer que Jesus morreu por você, ressuscitou por você e que Ele tem poder para salvá-lo completamente.
Fé significa entregar sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, não apenas como seu Salvador. E aqui está algo crítico que muitos cristãos não entendem. Você não pode ser salvo apenas aceitando Jesus como Salvador, sem aceitá-lo como Senhor. Lucas 6,46 registra Jesus perguntando: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando?" Se Jesus é seu Salvador, então Ele é seu Senhor. Se Ele é seu Senhor, então você o obedece. Não perfeitamente. Você vai falhar muitas vezes, mas genuinamente. Seu coração mudou, sua direção mudou, sua vida mudou. Se você vai tomar a decisão de se render a Cristo agora, de entregar sua vida a Ele, de confiar nele como seu único Salvador e Senhor, escreva "Eu decido" nos comentários. Seu compromisso público tem poder espiritual. Não tenha vergonha de Jesus. Ele não teve vergonha de morrer por você. E uma vez que você se rende a Cristo, uma vez que você é salvo, você precisa fazer duas coisas essenciais: ser batizado e se unir a uma igreja séria. O batismo não te salva. Você é salvo pela fé em Cristo. Mas o batismo é o primeiro ato de obediência do novo cristão, o testemunho público de que você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele para uma nova vida. Jesus ordenou em Mateus 28:19. "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo." E congregar em uma igreja séria não é opcional, é mandamento bíblico. Hebreus 10:25 adverte: "Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima." Por que congregar é tão importante? Porque você precisa de comunhão com outros cristãos. Você precisa de ensino bíblico sólido. Você precisa de accountability. Você precisa de proteção espiritual. Você precisa de discipulado. Cristão solitário é cristão em perigo, mas não basta apenas frequentar qualquer igreja. Você precisa de uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra de Deus sem comprometimento, que exalta Jesus Cristo, que vive em santidade, que faz discípulos, que evangeliza os perdidos. Uma igreja onde a Bíblia é a autoridade final, uma igreja onde o Espírito Santo se move. Uma igreja onde você pode crescer espiritualmente e servir a Deus. Agora, deixe-me falar diretamente com você que está ouvindo esta mensagem. Você chegou até aqui não por acaso. Deus trouxe você aqui porque Ele te ama e quer te salvar. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração neste exato momento. Você pode sentir uma convicção profunda. Você pode sentir um peso pelos seus pecados. Você pode sentir um desejo de se render a Cristo. Não resista a essa obra de Deus em você. Romanos 10:13 promete: "Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Todo aquele. Não importa quão grande seja seu pecado. Não importa quão longe você tenha se afastado de Deus. Não importa quantas vezes você o rejeitou antes. Se você invocar o nome de Jesus agora, com sinceridade de coração, se arrependendo dos seus pecados e confiando nele como seu Salvador e Senhor, Ele vai te salvar. Imediatamente, completamente, eternamente. 1 João 1:9 declara: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Você não precisa limpar sua vida primeiro. Você não precisa se tornar uma pessoa melhor primeiro. Você vem a Jesus exatamente como está, sujo, quebrantado, pecador, e Ele te purifica pelo seu sangue. Ele te dá uma nova vida. Ele te transforma completamente. 2 Coríntios 5:17 promete: "Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." Quando você se rende a Cristo, você não é apenas uma pessoa melhorada. Você é uma nova criação. O velho você morre. O novo você nasce. É um nascimento espiritual. É uma transformação radical. É um milagre da graça de Deus. Mas você precisa agir agora. Você não sabe quanto tempo você tem.
Provérbios 27:1 adverte: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Tiago 4:14 pergunta: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Sua vida é frágil. Seu tempo é limitado. Cada batimento do seu coração é um presente de Deus. E quando esse último batimento chegar, 1 minuto depois, você vai estar ou no céu ou no inferno. E não haverá mais chance de mudar. Billy Graham pregou por décadas com lágrimas nos olhos, implorando para que as pessoas viessem a Cristo. E quando ele fazia o apelo, milhares de pessoas desciam das arquibancadas, atravessavam campos inteiros, chorando, se arrependendo, entregando suas vidas a Jesus. Por quê? Porque elas entenderam a urgência, elas entenderam que estavam perdidas sem Cristo, elas entenderam que precisavam desesperadamente de um Salvador. E hoje, neste momento, Deus está fazendo o mesmo apelo para você. Jesus está de pé com os braços abertos, como o pai do filho pródigo, esperando para te receber. Ele não está com raiva de você. Ele não está te condenando. Ele está te chamando com amor. Ele está te oferecendo perdão completo, vida eterna, paz com Deus, alegria indescritível, propósito de vida e uma eternidade na sua glória. Mas você precisa responder. Apocalipse 3:20 registra Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do seu coração agora. Você vai abrir? Você vai convidá-lo para entrar? Você vai se render a Ele como seu Salvador e Senhor? Se sua resposta é sim, então ore comigo agora. Não importa se você está sozinho ou cercado de pessoas. Não importa onde você está. Feche seus olhos, abra seu coração e fale com Deus do fundo da sua alma. Você pode usar suas próprias palavras, mas se não sabe o que dizer, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu pequei contra ti em pensamentos, palavras e ações. Eu merecia teu julgamento e teu castigo. Mas eu creio que tu morreste na cruz no meu lugar, levando sobre ti os meus pecados. Eu creio que tu ressuscitaste ao terceiro dia, vencendo a morte e o inferno. Agora eu me arrependo dos meus pecados e me afasto deles. Eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu entrego minha vida completamente a ti. Perdoa todos os meus pecados. Purifica-me pelo teu sangue. Entra no meu coração. Transforma minha vida. Faz de mim uma nova criatura. Eu confio em ti e somente em ti para minha salvação. Obrigado por me amar. Obrigado por morrer por mim. Obrigado por me dar vida eterna. Eu sou teu agora e para sempre. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade de coração, você acaba de passar da morte para a vida. Você acaba de ser salvo eternamente. Você acaba de se tornar filho de Deus. João 1,12 promete: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você agora é filho de Deus. Seu destino eterno mudou completamente. Quando você morrer, 1 minuto depois você vai acordar na presença de Jesus, em paz, em alegria, em glória eterna. Mas sua jornada de fé está apenas começando. Agora, você precisa crescer espiritualmente. Você precisa ler a Bíblia diariamente. Comece pelo Evangelho de João. Você precisa orar todos os dias, conversando com Deus como um filho conversa com o pai. Você precisa ser batizado em uma igreja séria. Você precisa se unir a essa igreja e se envolver na comunhão, no discipulado, no serviço. Você precisa contar para outras pessoas sobre sua decisão de seguir Cristo. Você precisa se afastar dos velhos pecados e viver uma vida nova em obediência a Deus. E quando você enfrentar tentações, e você vai enfrentar, lembre-se de 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus não vai te abandonar. O Espírito Santo está em você agora, te guiando, te fortalecendo, te transformando. Agora, se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda está hesitando, deixe-me fazer algumas perguntas finais. O que está te impedindo? Você acha que não é pecador o suficiente para precisar de Jesus? A Bíblia diz que todos pecaram. Você acha que é pecador demais para ser perdoado? A Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Você tem medo do que outros vão pensar? A Bíblia diz que você precisa temer a Deus, não os homens. Você quer continuar vivendo em pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você está arriscando sua alma eterna. Você está brincando com o fogo do inferno. Você está ignorando o maior presente que Deus poderia te dar. E por quê? Por orgulho? Por prazer temporário? Por medo? Por preguiça? Nada disso vale a pena comparado com a eternidade. Jesus advertiu em Mateus 16:26 que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará ao homem em troca da sua alma. Você pode ganhar tudo nesta vida: riqueza, fama, prazer, sucesso. Mas se você perder sua alma, você perdeu tudo. E quando você morrer, um minuto depois, você vai descobrir que fez a pior troca possível. Mas se você se render a Cristo agora, se você confiar nele como seu Salvador e Senhor, você ganha tudo. Você ganha perdão completo. Você ganha paz com Deus. Você ganha alegria indescritível. Você ganha propósito de vida. Você ganha esperança eterna. E você ganha a garantia absoluta de que quando morrer, um minuto depois você vai acordar na presença de Jesus, em glória eterna para sempre. A escolha é sua. O tempo é agora e as consequências são eternas. O que você vai decidir? Compartilhe urgentemente essa mensagem com aquela pessoa que Deus colocou no teu coração agora. Pode ser que Deus esteja usando você para salvar a vida espiritual e eterna dessa pessoa. Qual verdade te impactou mais? Escreva nos comentários e se inscreva neste canal, porque Deus tem mais mensagens urgentes que podem transformar sua vida e te preparar para a eternidade.